Agora, dessa vez, o jogo do Corinthians não teve problema com a arbitragem, ninguém reclamou do assunto. O Corinthians venceu por 4-2 e, na verdade, o que mais chamou a atenção na partida foi que todo mundo estava interessado em saber sobre Oswaldo de Oliveira. Cristóvão Borges, Fábio Carilli, Oswaldo de Oliveira. O clima ainda é de transição, turbulento, de definição da chamada era pós-Tite. Em disputa ao Brasileirão, quartas de final da Copa do Brasil, menos de 2 meses para o fim da temporada. E todas as possibilidades ainda abertas para o Timão. Neste meio de semana, apesar da dificuldade, a equipe que não vencia no Campeonato Brasileiro há mais de um mês, desde os 3-0 sobre o Sport, e ainda com Cristóvão Borges no comando, bateu o vice-lanterna Santa Cruz na Arena Pantanal por 4-2. Quebrou a série de 6 jogos sem vitórias na competição e voltou a se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. A gente tem que só exaltar também o trabalho do Carilli, né, cara? Eu acho que é um cara aí que sempre estudou, sempre conheceu o grupo. Sem dúvida, se o Carilli ficasse também até o final do ano, eu acho que o time estaria também em alto nível. Então a gente sai muito aliviado, né, por todo esse tanto de jogos. Um clube do tamanho do Corinthians é pressão, nós sabemos que é assim. A gente sai aliviado e mais confiante para a sequência do campeonato. É claro que a vitória traz um certo alívio para o time, para a torcida e para os dirigentes. O futuro do Timão, no entanto, é repleto de incertezas. Fato é que desde a saída de Tite, o clube perdeu o rumo. Cristóvão foi contratado, conviveu com mais um desmanche, algo que internamente, vai entender, os dirigentes acharam até bom. Nós temos que entender que às vezes é melhor ter uma dor de barriga forte, ou seja, uma boa diarreia, vamos dizer assim, em grande volume, do que ficar e logo sanar isso, do que ficar tendo essa dor de barriga por dias e dias, por anos e anos. E apesar de Cristóvão Borges ter sido bancado pelos dirigentes... Só para deixar claro, Cristóvão é o treinador do Corinthians. Cristóvão é treinador sim, como falei no começo, o Cristóvão é treinador do Corinthians. 48 horas depois dessa declaração, logo após a tumultuada derrota em Itaquera para o arquirrival Palmeiras, Cristóvão foi demitido e o auxiliar Fábio Carilli efetivado. Comunicar a todos que o treinador Cristóvão não trabalha mais conosco. Acertamos com ele agora a sua saída. E outra coisa, o Corinthians vai manter até o fim da temporada o seu auxiliar Fábio Carilli no comando do time. Pois é, a ideia era manter Carilli até o fim do ano, só que menos de um mês depois e Oswaldo está chegando. Eu não posso dizer que é um novo técnico. Será? Eu conversei com ele e eu não escondo de ninguém que eu tenho um apreço muito grande pelo Oswaldo. Acho ele que uma capacidade excelente. Eu acho que aquilo que o Corinthians necessita e precisa, ele tem todos os pré-requisitos a isso. Não estou sabendo de nada, fiquei direcionado ao jogo, viemos para o jogo, não tenho informação nenhuma e quem pode responder por isso, se é meu último jogo, se não é a diretoria do Corinthians e o presidente. Tem um monte de sites cravando que é o Oswaldo. Mas isso é fofoca? Atrás de site, vocês estão ouvindo de mim, é o presidente que cuida disso. Não estou, de forma nenhuma, eu viria aqui e criaria uma mentira, de forma nenhuma. Estou sendo bem honesto com você. O Oswaldo, eu lembro muito do Fábio Massagelian, que trabalhou com ele muito e sempre falou muito bem. Pelo que eu conheço, é um cara de caráter, gosta das coisas justas, trabalhador. Eu acho que chega para só crescer, né? Junto com a gente, junto com os profissionais que estão no Corinthians. E eu sou funcionário do Corinthians. Então, o que for delegado para eu fazer, eu volto para minha função normalmente. Eu não vou falar de Corinthians agora, tá? Eu estou aqui, acabei um jogo do esporte, vamos falar do esporte depois, quando tiver oportunidade, aí nós vamos entrar nesse outro assunto. Como se vê, o Corinthians não sabe exatamente o que quer e o resultado de tudo isso é refletido em campo. Para se ter uma ideia da saída de Tite, quando a equipe ainda brigava pelo bi para cá, o time fez 26 jogos, contando também a Copa do Brasil, 11 vitórias, 6
6 empates e 9 derrotas, 33 gols marcados e 28 sofridos, 50% de aproveitamento dos pontos. Números bem diferentes, por exemplo, em relação aos do Brasileirão do ano passado, quando o hoje técnico da seleção levou o Timão ao título com recorde na era dos pontos corridos com 20 clubes, 24 vitórias, 9 empates e apenas 5 derrotas, 71 gols marcados e apenas 31 sofridos, 71% de aproveitamento. Bons tempos aqueles. Agora, título só se for o da Copa do Brasil. E na quarta-feira que vem, o time define a vaga para a semifinal contra o Cruzeiro no Mineirão com a vantagem do empate. Antes disso, no domingo, pelo Brasileirão, onde briga apenas por vaga na Libertadores, encara o Lanterna América em Itaquera. No outro domingo, duelo fora, diante do vice-líder Flamengo. Daí em diante, com a Copa do Brasil paralelamente ou não, recebe a Chapecoense. Faz o clássico contra o São Paulo no Morumbi. Visita o Figueirense no Scarpelli. Pega o Internacional e o Atlético Paranaense, ambos em casa. E encerra a participação contra o Cruzeiro em BH. 8 jogos, mais a Copa do Brasil. Pouco mais de um mês e meio para o Corinthians definir o saldo de 2016. Em francas palavras, falta pouco para saber se depois da tormenta vem de fato a bonança ou se a nau alvinegra simplesmente afunda. Até lá! Porque até agora, quase 1h da tarde, ainda não foi anunciado o nome do Oswaldo de Oliveira. O Corinthians está esperando alguma, coletiva, alguma coisa assim, Ulisses? Olha, Renata, o nome do Oswaldo, o nome, se é problema meu particular, não te devo satisfação da minha vida. O nome do Oswaldo é o nome para assumir o Corinthians. O Oswaldo não saiu à toa do esporte, conversou com o presidente do Corinthians, obviamente o presidente até falou aí na ESPN. Mas é claro uma situação, existe, o fato não é questão de ser unânime ou não o nome dele. A unanimidade também é burra às vezes, não é essa a questão. A questão é que existe muita gente contra, a torcida contra o nome do Oswaldo. 90% da imprensa contra o nome do Oswaldo. Então existe uma pressão muito grande de oposição ao Oswaldo. Mas parece ser um desejo do presidente, que tem um carinho pelo Oswaldo muito grande. O Oswaldo foi campeão pelo Corinthians, o primeiro Mundial em 2000. O Oswaldo fez uma sequência de trabalho do Vanderlei, aquela coisa toda. Mas o motivo de não apresentar o Oswaldo, aqui fica o ponto de interrogação, né? Será que está existindo alguma pressão para que ele não seja apresentado? Eu duvido. Eu duvido que ele sairia e não viria para o Corinthians. Ela perguntou para você por que não anunciaram o Oswaldo, você vai... Não, por causa desse motivo, talvez, por causa dessa pressão. Você fez a mesma... Não, por causa dessa pressão. Você perguntou também. Não perguntei. Por que você não disse o seguinte? Por causa dessa insatisfação. O Oswaldo não foi apresentado porque o presidente está com medo da torcida. Não, mas não é questão de medo. Existe uma pressão. Medo da torcida. Existe uma pressão contra o nome do Oswaldo. Pode ser isso também. Claro não vou te tirar a razão. É isso. Pode ser. É isso, não pode ser. É isso. Só isso. E na coletiva depois da derrota do Sport, Chico, o Oswaldo não quis falar sobre o Corinthians. Ele falou, quando eu for apresentado, aí eu falo sobre o Corinthians. Então, mas não está caracterizado. A sensação que passa, é que a direção está olhando e observando a repercussão e está um pouco cautelosa. O Oswaldo também pode ter pedido demissão do Sport. Eles estão recuando, é isso? Me parece que sim, eu já vi isso acontecer, hein? O Cuca, quando não era o grande Cuca, tinha fama de vice de chororô lá com o Botafogo. E o Vitório Piffer, em determinado momento, acho que era o Giovanni Luiz, tentou contratá-lo, pela rejeição da torcida recuou. Isso acontece muito. Que teoricamente ele tinha com o Grêmio, na verdade. Também, embora tenha jogado no Inter também. Mas me parece menos sucesso. Uma observação no mercado de que talvez um nome identificado com a torcida não tenha uma aprovação. E nesse momento a direção precisa do torcedor ao lado dela. Aconteceu isso agora recentemente aqui em São Paulo. Antes de contratar o Dorival, o Santos contratou o Oswaldo Oliveira. Aí a torcida rechaçou, reagiu, e o Conselho Deliberativo do clube também. O presidente voltou atrás, falando, não quero mais. Acontece muito, hein? Mas fez o cara pedir... Tem que analisar, o presidente não pode tomar uma decisão... Ele pode, o regime é presidencialista. Mas ele deveria consultar diretoria. Não sei se o presidente, viu, Everton, está falando com o Alessandro, com o Edu Ferreira, se ele consultou, por exemplo, o conselho. Eu vejo como uma decisão mais pessoal do presidente. Qual é a sua opinião, Everton? Então, Renata, mas aí que está o problema, né? Uma decisão pessoal, num momento turbulento como esse, porque vai ser difícil para qualquer treinador que assumir o Corinthians. Eu saio daqui num carro motor 1000, um companheiro sai num V8, nós vamos chegar a São Paulo e alguém vai querer... Pô, mas como é que você não conseguiu acompanhar? Não há como.
A torcida tem que entender que não tem mais Tite, a realidade é outra. O Corinthians não vai acabar, ele vai continuar sendo o clube que é. Agora, eu não acho o Oswaldo de Oliveira a melhor opção, mas se não é o Oswaldo, qual nome, então, a torcida teria para apresentar para o presidente? E será que o presidente teria essa abertura para dialogar? Não estou falando de dialogar com o torcedor, não. Tem coisas que você tem que ter convicção como presidente. Mas está na cara que o Oswaldo não é a melhor opção. Agora, o presidente, ou ele banca agora, porque todo mundo sabe que a coisa aconteceu, o contato aconteceu, e ele saiu do esporte. Aliás, nem se pode dizer que ele teve ética conduzindo toda essa situação de não querer falar do Corinthians, né? Porque ele negociou estando trabalhando no esporte, então ética não existe aí. Agora, mas quem seria no lugar do Oswaldo? Eu pensei em alguns nomes aqui, mas eu acho que a rejeição seria a mesma. Difícil a situação. O problema da rejeição, Everton, acho que vai além. Quem é que aceitaria neste momento dirigir o Corinthians? Imagina só, você assume um Corinthians agora e não fica no G6, que no G4 até, né, 4 vagas, diferente, mas agora é G6. E o objetivo é a vaga pela Libertadores. Você assume agora com o Corinthians, com tantos jogadores, perdeu jogadores, um time que não tem confiança como antes com o Tite. E aí, Denilson? E aí que é o seguinte, falta confiança no trabalho feito pelo Roberto de Andrade em relação a tudo. Ele não tem segurança nenhuma nas decisões que estão tomando. Porque, vou citar só um exemplo aqui, e aí, lógico, tem uma margem de tempo muito maior do que está acontecendo com o Corinthians hoje. O Zé Ricardo hoje, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, era um interino. Jair Ventura, do Botafogo. Né? Jair Ventura, interino. E os caras acreditaram, eles tiveram convicção e respaldo. Acreditaram, vamos acreditar no Jair, vamos acreditar no Zé Ricardo. Ponto. Eu imaginava que com o Carrilli seria da mesma forma. Então não tem convicção. Quando você promete, e aí o Chico citou aqui diversas vezes que não dá para escrever o que os diretores, presidentes, enfim, falam e não dá para você levar em consideração. Agora, quando você sai na imprensa e fala, não vou contratar mais nenhum treinador, o Carrilli vai ficar até dezembro. Aí se passa o quê? Um mês? É isso? Um mês. Passaram um mês, começam a falar de Oswaldo. Me surpreende... Não, começou que eles disseram que não iriam demitir o Cristóvão. Porque o Cristóvão... Não, já começou aí. O presidente ficou vendido, gente. Ele não esperava que o Tite fosse assumir a seleção brasileira. Ele não tinha opção nenhuma, não tinha plano B, C, D. Aí veio o Cristóvão. Muita rejeição, começou a ganhar, todo mundo ficou quieto. De repente começou a perder, começou a ter resultados ruins. A mídia, a torcida, todo mundo se voltou contra o Cristóvão, a pressão foi grande, demitiram, deixaram o Carille e falaram, bom, vamos ver o que acontece. Quem sabe não vai ser a mesma coisa que no Flamengo e no Botafogo, não deu certo. E agora mas você tem que se colocar sempre no lugar do presidente do clube. Nós estamos aqui analisando superficialmente o que aconteceu no Corinthians ou o que está acontecendo lá. Agora, o presidente, ele conversa com o capitão, ele conversa com os jogadores. Sabe lá, sabe-se lá o que é que os caras falam para ele. Convicção do que você vai fazer, da decisão que você vai tomar. Para isso você é o presidente do Corinthians, cara. Os caras podem dar uma recuada, dependendo da opinião dos jogadores. A Batata Sua assumiu a responsabilidade em dezembro. O ano passado... Como o Paulo Nobre fez durante todo esse período de reformulação no Palmeiras. O Paulo Nobre começou na Série B como presidente. É verdade. O ano passado ele foi bem o presidente, esse ano ele se perdeu. Mudou, desmontou o time 3 vezes. Olha só, o que é? O presidente sou eu. Da comissão técnica não precisa falar se pode ou não. Eu sei o que pode. Pronto. Mas é uma verdade isso. É uma verdade. Ele é o presidente. O regime do Corinthians e de todos os clubes é um regime presidencialista. A palavra é do presidente. Então ele sabe o que está acontecendo lá dentro, coisas que nós não sabemos. Essa é uma realidade. É o lado bom para ele.